Olá, pessoal. Vou falar para vocês agora do nosso sistema digestório, ok? O nosso sistema digestório é o sistema que tem a característica, né? Que é responsável pela digestão dos alimentos, certo? Os alimentos, eles precisam ser digeridos, certo? Em moléculas menores, certo? Quando a gente vai se alimentar, a gente se alimenta com o nutriente no tipo de alimento que a gente vai comer. Está lá no alimento que a gente vai comer. Se, por exemplo, eu acabei de tomar meu café da manhã, né? Aqui eu tenho um pedaço de pão. Eu vou começar a minha digestão pela boca. E quais são os processos? O que é que vai acontecer na minha boca para digerir esse pedaço de pão? O nosso sistema digestivo, ele tem etapas, certo? A primeira, podemos dividi-lo em dois processos básicos. O processo dos movimentos musculares, que é um processo mecânico, dos movimentos, juntamente com substâncias que são liberadas, certo? Para o quê? Para facilitar essa quebra desse alimento em pedaços muito menores. Então, quais são os movimentos que eu estou fazendo na minha boca para poder facilitar na digestão? A minha mastigação. Então, a minha boca, ela contém estrutura para o quê? Para poder quebrar esses alimentos, que vai desde os dentes, a língua no processo de empurra para lá e empurra para cá. Esses movimentos são movimentos mecânicos, certo? Ok? Só que automaticamente, quando eu vou movimentando minha boca, vai produzindo a saliva. E nessa saliva, o que é que tem nela? Nessa saliva tem substâncias que a gente chama enzimas, que vai o quê? Amolecer esse alimento para facilitar essa quebra conduzida pelo processo mecânico. Então, as enzimas atuam na quebra do alimento. Após eu terminar, eu vou fazer a deglutição desse alimento. Eu vou engolir esse alimento, certo? Nesse processo de deglutição do alimento, ele vai seguir por um tubo, certo? Que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Olha, começa a atuação do alimento na boca, num processo mecânico e de atuação da saliva com as enzimas, certo? Ele vai seguir, o alimento vai seguir o bolo alimentar que nós vamos produzir, certo? Vai seguir pela faringe, certo? Ele segue via faringe. Aqui nós temos a faringe e a laringe, ok? Existe uma estrutura chamada epiglote que vai fechar o canal da laringe, porque o alimento não pode seguir pela laringe, certo? Então, a epiglote e a glote fecham a laringe, fazendo com que o alimento siga via faringe, ok? Então, o alimento segue pela faringe, ok?
Depois há um tubo que vai ligar da faringe ao estômago, que é o esôfago. Então, da faringe, ele segue ao esôfago. Do esôfago, quando ele passa por esse canal do esôfago, vai ter o quê? Vai ter condição muscular para facilitar o processo de condução do alimento ao esôfago. O esôfago vai sofrer movimentos peristálticos musculares. Para o quê? Para enviar o alimento ao estômago. No estômago, ele vai ficar por um tempo, certo? Por quê? Porque esse bolo alimentar que a gente empurrou via faringe, esôfago até o estômago, através da deglutição, no estômago ele vai sofrer novas ações enzimáticas, porque aqui no estômago é produzido o que nós chamamos de suco gástrico, certo? Nesse suco contém enzimas e substâncias para poder proteger a parede do estômago, porque essa substância que o estômago produz, ela é muito ácida. Então, há uma proteção desse tecido da parede do estômago, que é produzido por esse suco e também enzimas para digerir o bolo que veio da boca, via faringe, esôfago, estômago. Aqui vai existir o quê? Quebra de algumas proteínas, certo? De substâncias. Aqui vai permanecer por um tempo e daqui vai seguir para o intestino, certo? No intestino, vai continuar a digestão, certo? Porque no intestino também nós temos, próximo ao intestino, o fígado, o pâncreas e o próprio duodeno, que é parte do intestino. E esses três também vão produzir